coisa que... Você falou dos quatro... quatro o quê? Quatro tipos? Quatro... Arquétipos? Não. É isso? Não. Você estava falando... Ai, meu Deus. Dos quatro sensoriais, negócio de definição. Quatro o quê? Personalidades? São os tipos psicológicos, são as tipos funções, psicológicos, entendeu? que são... aquele... Gente, eu não vou testar ninguém, não, só para deixar isso bem claro. Porém, não, mas pensamento, sentimento, né? Nós temos o sensorial, né? Que é a sensação, mas é no sentido daquelas pessoas que se orientam pelo que é sensório, e a intuição. Todos têm. E alguns, eles têm... digamos assim, que as pessoas, elas enfrentam o mundo, né? Não enfrentam no sentido de conflito, né? Mas elas se colocam para atuar no mundo e receber, né? Assimilar aquilo de uma forma com mais premência de uma dessas funções. Essa seria a primeira função, a função principal. Aí vai tendo uma gradação daquilo que é a sua função auxiliar, que é a segunda, e geralmente, né, a pessoa tem essas mais fortes. E a última função é aquela que você menos usa. Grande parte das pessoas usa muito pouco a intuição, mesmo que tenha nascido intuitivo. Mas como a intuição ela é muito pouco valorizada, a pessoa ela é obrigada a funcionar de uma maneira que não é da natureza dela. Então, testar uma pessoa no momento, e mesmo que eu possa sugerir alguma coisa no momento, não significa que aquela é a natureza da pessoa, entendeu? Então, é um conhecimento muito mais profundo para você entender, né, como os seres humanos, na verdade, eles são diferentes. Não é para você padronizar as pessoas em tipos. É para entender, basicamente, como você não vai lidar com uma situação que a vida coloca da mesma forma que eu. Uhum. Entendeu? Se você lidar mais com a função do sentimento e eu com o pensamento, a gente vai lidar de uma forma diferente. Sim, entendeu? Com certeza. Você falou dos quatro, eu achei... não sei se tem alguma relação... com psicologia. Eu realmente não sei, mas eu fiquei muito curiosa uma vez que eu li sobre os tipos que era sanguíneo, colérico, não sei o quê. Isso é uma outra classificação, mas não é junguiana, né? Mas tudo são buscas de você procurar entender justamente isso, como é que as pessoas funcionam, mas não tem uma coisa direta, né? Isso é psicologia analítica, e só para deixar, né, uma coisa um pouco mais redonda, mesmo que seja só apresentando o tema, antes, né, dessas quatro funções, você vai ter a primazia da pessoa ela ser ou uma pessoa extrovertida ou introvertida, que são termos super em voga, né? Eu olho para você e digo, você é muito introvertida, né? Fulano é extrovertido, como se uma pessoa que conta piada e tal é uma pessoa extrovertida e uma pessoa tímida é uma pessoa introvertida. E por conta das valorizações que a gente está dando, assim, deturpadas, né, para as coisas, e uma exposição, assim, né, terrível, que todo mundo está se colocando, né, uma autoinvasão de uma exposição, assim, que está estranha, a valorização é aquilo que é extrovertido, né? Então, quando a pessoa é introvertida, é como dizer que ela tem algum defeito. Mas não tem nada disso, né? O introvertido não significa que seja tímido. E o extrovertido não é alegre. Né? E as pessoas fazem essa compreensão rasa, e são termos da psicologia analítica trabalhados pelo Jung, que também estão super em voga. Tem alguns termos, né, da psicologia analítica, né, técnicos próprios de estudos muito profundos que o Jung e os colaboradores dele fizeram, que, né, são utilizados, mas como acontece com todos os termos, né, sem uma profundidade. Então, eu acho muito interessante trazer isso aqui, né, que as pessoas estão valorizando demais, mas que não significa que o extrovertido ele é feliz e bem-sucedido, né? E que o extrovertido só precisa socializar, que gosta de algazarra a festa. E principalmente porque qualquer pessoa que tem um mínimo de equilíbrio, ela tem essas duas, né? Ela não é só, ela precisa de momentos. Então, quando a gente diz que uma pessoa ela é extrovertida, é como se a gente colocasse ali 50-50, e aí tá, mas fulano ele tem 60% de extroversão, 40% de introversão, então o que ele é? Ele é principalmente extrovertido. Mas não significa que ele é sempre extrovertido em todas as situações. Existem situações em que ele vai ter introversão. Senão, ninguém aguenta. Qualquer pessoa que seja 100% extrovertido ou 100% introvertido é uma pessoa num extremo desequilíbrio. Entendeu? Então, as pessoas também precisam entender que existe uma gradação. Nada na psicologia analítica é só para um lado, entendeu? A gente sempre apresenta que o ser humano ele vai ter essas polaridades que precisam entrar em equilíbrio. Mas elas existem. Não é anular as polaridades, entendeu? É fazer com que elas entrem em equilíbrio, e aí a gente tem, no equilíbrio, a gente tem esse mas que é diferente do que as pessoas pensam em anulá-las, né? E muitas vezes muda da infância para a fase adulta, né? Por exemplo, uma criança super introvertida, que na adolescência passou a ser extrovertida, mas continuou introspectiva e tem toda essa mudança às vezes tem uma exigência de um meio, né? Mas daqui a pouco a pessoa resgata a natureza dela. Mas é importante também ela passar por um período, né? E vivenciar, porque nós temos
ciclos, né? A gente tem que entender que a nossa vida é feita de ciclos. O desenvolvimento psicológico, ele é uma espiral e a gente vai passando pelos mesmos pontos, né? Um grau acima, ou alguns, dependendo de como a gente consegue, né? Assimilar, agregar conhecimentos. Então, nós temos vários ciclos onde a gente passa por diversos momentos. E, em alguns momentos, é bom que você seja mais extrovertido ou introvertido, né? Um introvertido, ele pode ser um ator, entendeu? E ele é um introvertido. Saiu dali, ele se alimenta do quê? Ele se alimenta mais do mundo interno e não do externo. Então, o que ele devolve é do que ele trouxe de dentro dele e ele dá para as pessoas. O extrovertido, ele costuma se alimentar mais daquilo que o circula, entendeu? Mas também não eu estou falando de uma forma assim, bem simplificada, né? Só para a pessoa entender aonde está. Quem é que está certo e está errado? Oi? Não. E toda hora é isso? Não. Né? Se um introvertido não tiver um momento de extroversão, ele vai ser um troço, né? E, ao contrário, também vai ser uma pessoa sem mundo interno. Né? E que é preocupante também. Então, que na pandemia foi o que deixou a galera bem complicada da cabeça. Olha, a gente ainda não sabe qual foi a marca que essa pandemia deixou na gente. A gente não tem distanciamento suficiente, né? Algumas pessoas acham que tem. Cada hora eu penso, vejo os ciclos, assim, cada vez que a gente vai se afastando, a gente vai tendo, assim, um pouquinho mais de condição de enxergar, né? Mas uma amplitude ainda muito pouca. Isso faz parte de todo um momento, assim, que a gente ainda não sabe compreender. Não, essa pessoa extrovertida que sempre estava no mundo extrovertido e não tem esse mundo interno, quando caiu a pandemia, caiu no chão, porque não tinha que eu vou mostrar, né? A minha sala, né? Porque eu não viajo mais, eu não compro mais roupa. Agora eu vou ter que pensar quem sou eu. Que droga. E as relações? Agora eu vou ter que encarar as relações que eu não estava tomando conta até ontem. Né? Sim. Então, o que isso quis trazer para o ser humano, né? E também uma imprevisibilidade muito grande, né? Assim, olha, você acha que consegue prever muita coisa? Deixa eu te mostrar um negócio, entendeu? Então, é esse universo, essa natureza, falando que tem alguma coisa que é imprevisível para nós. Existe alguma coisa que a gente não pode prever. E que não pode controlar. E tem que ter humildade para isso, né? Mas as pessoas são muito arrogantes, acham que elas podem prever e controlar tudo, entendeu? Algumas coisas dá. Mas, gente, posso ser sincero, bem pouca? Bem pouca. Bem pouca.